Olá, crianças do primeiro ano! Tudo bem com vocês? Passaram bem durante esta semana? E aí, estão estudando bastante? Que bom! Então agora, estão preparados para mais uma aula de geografia com a professora Dircélia? Sim? Então vamos lá! E vamos começar nos lembrando da importância de organizar o espaço onde nós vamos estudar e também de manter as mãos sempre limpas. Você já lavou suas mãos hoje? Que ótimo, isso é bem importante. Vamos também nos lembrar dos nossos materiais? Vamos lá! Separe o caderno que você já está utilizando para fazer os registros, as nossas tarefas, certo? Caso não tenha o caderno, pode utilizar uma folha, tudo bem? Também nós precisamos de lápis, borracha, apontador, lápis coloridos, certo? E não se esqueçam, é bem importante vocês terem um apoio para escrever. Pode ser uma mesa, uma caixa ou mesmo um livro firme, certo? Agora, a professora Dircélia dá alguns minutinhos para vocês terminarem de se organizar e eu já volto. Tudo bem, crianças? Tudo prontinho? Bom, se está tudo pronto, nós vamos começar. E como sempre, vamos iniciar relembrando os conteúdos da aula anterior. Vamos lá? Vocês se lembram sobre o que estudamos na aula anterior? Se lembram? Vocês têm boa memória, não é mesmo? Mas vamos lá. Na aula anterior, a professora apresentou para vocês os objetivos do desenvolvimento sustentável. Vocês se lembram disso? São vários objetivos. Observem na tela, muitos mesmos. E todos esses objetivos, eles formam a Agenda 2030. São objetivos que as nações têm para melhorar a qualidade de vida da sua população. E na aula passada, nós conversamos especialmente deste objetivo aqui, do objetivo de número 11. Olhem lá. Cidades e comunidades sustentáveis. Falamos sobre qualidade de vida na aula anterior, né? E o que envolve qualidade de vida? Que aspectos envolvem, né, a qualidade de vida? Vamos relembrar? Observem no slide. Na aula anterior, a professora trouxe para vocês várias imagens e conversamos sobre a importância das cidades serem mais arborizadas, por exemplo, das cidades ofertarem educação para todos os seus habitantes, ter saúde também para todos os seus habitantes, diminuir a quantidade de carros na rua, diminuindo a poluição, né, pensando em energias mais limpas também. Então, os governos devem pensar muito sobre isso, encontrar formas de melhorar a qualidade de vida de toda a sua população. Olhem lá no desenho que a professora vai colocar várias árvores naquela rua. Isso é muito importante, certo, crianças? Tudo bem? Na sequência, nós fizemos atividades, ou melhor, uma atividade que eu vou mostrar aqui.
conversei com vocês sobre a cidade sustentável que nós queremos. E eu pedi para você descrever ou desenhar uma cidade sustentável. Você concluiu esta atividade? Ela está aí? Muito bem! Na sequência, nós também falamos um pouco mais sobre qualidade de vida. E aí, a professora perguntou o seguinte, olhem a pergunta. Quais dessas paisagens indicam melhor qualidade de vida? Vocês se lembram que nós fizemos duas carinhas, como aqui, as que eu apresento no slide? Olhem lá. Vocês se lembram dessa atividade? Que eu fui pedindo para você me ajudar, né? Mostrando qual a sua sensação, qual o seu sentimento ao observar cada imagem daquelas, né? Para a gente identificar se há qualidade de vida nas imagens ou não. Vamos lá? Vamos observar quais foram essas imagens? Vamos lá. A primeira delas foi aqui, essa situação, essa imagem onde mostra um pescador, né, lançando sua rede ao mar. E nós conversamos que provavelmente ali tem qualidade de vida, né? Essa água deve estar limpa porque provavelmente tem peixes, essa pessoa está trabalhando, enfim. Eu tive uma sensação boa, então eu identifiquei qualidade de vida. E vocês se lembram? Identificaram também? Isso, muito bem. A outra imagem foi essa. Olha quanto entulho, quanto resíduo, não é verdade? Muito mesmo. E vocês gostaram de ver essa imagem? Olha a carinha. Não gostamos, né? Muito lixo, muito entulho. Então isso não é legal. Polui o solo, polui a água, enfim. Não é algo legal. Os resíduos, eles devem ter um destino correto. Isso é muito importante numa cidade sustentável. Na sequência, nós vimos outra imagem. Olhem lá. Aqui, nós conversamos um pouquinho sobre a situação que é um problema sério nas grandes cidades e que precisa de um enfrentamento, né? A gente precisa resolver esta questão, porque isso não é qualidade de vida, porque uma cidade sustentável tem habitações para todos os seus moradores, certo? Então, olha a carinha, não é legal. Na sequência, nós vimos outra imagem que mostrava casas, né? Olhem só, no lugar de telhados, lonas, enfim, uma situação bastante frágil. E a nossa carinha foi qual? Olhem lá. Não foi legal, né? Porque, como eu acabei de falar, uma cidade sustentável oferta para os seus habitantes qualidade de vida, né? Água encanada. Será que nessa imagem essas casas recebem água encanada, coleta de esgoto, energia elétrica, que são também fatores importantes para termos qualidade de vida? Na sequência, vimos outra imagem. Vamos lá! Olha que bela imagem! Ai, me agradou ver esta imagem. Observem, aparentemente um lugar bem saudável, né? Aparentemente, é o que a gente consegue enxergar. Então, ficamos bem felizes. Na sequência, a professora mostrou outra imagem, olhem lá. E eu contei para vocês que esta imagem é de uma agricultura livre de agrotóxicos. Então, isso é algo positivo, muito bom. Então, olhem a carinha que nós colocamos. Tudo bem? Agora, vamos para mais uma imagem. Olhem lá. Quanta poluição. Falamos na aula passada que a poluição do ar é muito prejudicial para todos. Então, como que a gente ficou? Ficamos muito tristes ao ver isso, né? É algo que tem que ser repensado pelas fábricas. E depois, vimos mais uma imagem. Olhem lá. Como que está essa água? Muito suja, não é verdade? E a nossa carinha ficou como? Desta forma, né? Nós não queremos os nossos rios, os nossos lagos e os nossos mares poluídos, cheios de resíduos. Nós não queremos. O lixo, os resíduos precisam de um destino correto e adequado, certo? Então, agora, nós já relembramos tudo o que estudamos na aula passada. E vamos, neste momento, falar sobre o conteúdo desta aula, da aula de número 18. Vamos observar qual é o tema da nossa aula? Olhem lá, lugares de vivência, os ritmos da natureza. Então hoje vamos falar um pouquinho mais vamos começar a falar nesta aula e nas próximas, sobre os ritmos da natureza. Ritmos da natureza? Bom, vocês já vão entender. Para começar, eu quero que você observe comigo duas imagens. Vamos lá, observe.
Este lugar fica em Curitiba. É a região do Largo da Ordem. Observem. Não é exatamente a mesma posição da fotografia nas duas imagens, mas é o mesmo local, certo? Observem. Essa região é conhecida como Centro Histórico de Curitiba. De um lado, na segunda imagem, onde vocês veem assim barracas em amarelo, é a Feira do Largo da Ordem. Será que você já visitou esse espaço? Será que você já foi a essa feira alguma vez? Pensem aí um pouquinho. E vamos voltar às imagens. Olhem lá. Qual é a diferença entre essas duas imagens? Me digam. As barracas não estão, né, na primeira imagem, só na segunda, isso. O que mais? Quantidade de pessoas, claro. A quantidade de pessoas, certo. E o que mais? Por que será que essas barracas não estão na primeira imagem? Por que será que não tem tanta gente na primeira imagem? Por que será, hein? Tô aqui pensando. Você já tem uma resposta para isso? Porque provavelmente foi um outro dia, né? Um dia que não acontece a feirinha. Mas também uma coisa me chamou a atenção. Vocês perceberam que em uma imagem é o período da noite e na outra é durante o dia? A fotografia foi tirada durante o dia. Vocês notaram isso? Olhem novamente. Estão vendo? Muito bem. Então, nós temos aqui um mesmo local, mas em períodos diferentes do dia. Uma à noite, né, numa foto, e a outra durante o dia. Observem como muda, né, a circulação de pessoas no local, certo? Muda toda a dinâmica do lugar. Muito bem. Então, eu estou pensando um pouquinho sobre isso, essas questões da noite e do dia. Agora, então, eu quero pedir uma atividade para vocês. Desenhe o que aparece no céu de dia e de noite. Vamos pensar um pouquinho? O que tem no céu de dia que deixa o dia claro, como nós vimos naquela imagem? E o que tem no céu à noite também, né? E que outros elementos aparecem? Vamos pensar e vamos desenhar? Tudo bem? Então agora a professora dá alguns minutinhos para vocês realizarem a atividade.
Então, crianças, concluíram a atividade? Já fizeram o desenho de vocês? Que elementos você representou aí no seu caderno para o dia? Que elementos você representou? Me contem. Será que entre esses elementos você representou o sol, por exemplo? Normalmente no céu, durante o dia, nós observamos o sol. Não é verdade? Será? Será que eu acertei? Bom, se a professora acertou, eu quero convidar você a escrever a palavra sol. Vamos lá? Vamos escrever a palavra sol? Então vamos tentar. Quais letras compõem a palavra sol? Me digam. Então vamos lá. Eu vou escrever aqui, ó. Olhem lá. Vejam se vocês também colocaram estas palavras, essas letras. Certo? Sol. Muito bem. E durante a noite, quais elementos você representou? Lua? Estrelas? Muito bem. Que tal nós escrevermos uma dessas palavras? Vamos escrever lua? Vamos lá? Então tentem aí. Lua. Que letras estão na palavra lua? Vamos pensar? Lua. Vamos escrever? Vamos lá. Para a noite, então, vamos escrever. Opa. Olhem lá. Lu. Ah. Tudo bem, crianças? Conseguiram? Muito bem. Talvez você tenha também representado outros elementos. Estrelas à noite, por exemplo. Durante o dia, nuvens. Mas uma palavra basta para registrarmos. Certo, crianças? Pois bem, agora fiquei aqui com uma dúvida. Bom, nós temos o dia e a noite. Mas de onde vem o dia e a noite? Vocês já pensaram sobre isso? Já? Já se perguntaram? Pois é, tem uma personagem chamada Kika que também ficou bem curiosa a respeito disso e foi descobrir como que acontecem o dia e a noite. Vamos acompanhar o vídeo com ela? Vamos lá? E quando deu meia-noite, a Cinderela saiu correndo pela escada e... Mãe, Que foi, Kikinha? de onde vem a noite? A noite vem quando o sol resolve descansar e as crianças também. Ninguém entende minhas perguntas. Depois eu te explico melhor, Kikinha. Agora descansa, que a noite é uma criança e amanhã é um novo dia. O dia do seu aniversário. Ué, mas de onde vem o dia e a noite? Vem da... Tudo bem, mamãe. Ninguém entende as minhas perguntas mesmo. E eu estou com soninho. Eu entendo, Kika. A gente chama de dia o período de tempo que a sua casa, a sua cidade e o seu país ficam iluminados graças aos meus raios de luz. E a gente chama de noite o período de tempo que eu desapareço no horizonte e a sua casa, sua cidade e seu país ficam no escuro. Mas neste momento é dia do outro lado do planeta. Por isso uma parte da Terra sempre fica iluminada pelos meus raios. Na verdade, eu não descanso nunca. Ei, seu sol, mas por que isso acontece? A Terra se move, Kika. Ela gira sempre na mesma velocidade. E enquanto os meus raios iluminam uma parte do seu planeta, a outra metade fica escura. Esse movimento a gente chama de rotação. Nossa, tá ficando de dia de novo. Bom dia, Kika. Viu como o dia e a noite acontecem? A Terra demora 24 horas para dar uma volta completa, que a gente chama de um dia. Mas olhando daqui, parece que você que está se mexendo. Você não percebe o movimento da Terra porque também está se movendo junto com ela, e na mesma velocidade. Já reparou quando você anda de carro? Parece que a paisagem está em movimento e você está parada. Mas é justamente ao contrário.
A mesma ilusão acontece com o movimento do Sol. Por isso você tem a sensação de que está parada. Mas na verdade você está girando com a Terra. Que legal! A Terra é um gira-gira natural. Entendi tudinho. Quase tudo. Além da rotação, o seu planeta faz outro movimento. A translação. Translação? Translação é o movimento que a Terra faz em volta do Sol. Olha só, além de girar em volta dela mesma, a rotação, a Terra dá uma enorme volta em torno de mim. A translação. Essa voltona dura um ano inteirinho, Kika. Uau! Quer dizer que eu estou um ano mais velha! Parabéns para mim, nesta data querida. Muitas felicidades, muitas translações na minha vida. Para que carada! Tudo! É pique, é pique, é pique, é pique, é pique. Bom dia, Kika, e feliz aniversário! Bom dia, mãe! Ah, que bom que está de dia! Que a Terra completou uma volta em torno dela mesma com um movimento de rotação e agora é noite do outro lado do planeta. E que bom que a Terra completou uma volta inteirinha em torno do Sol com um movimento de translação e eu completei mais um ano de vida e ganhei uma linda boneca! Nossa, Kikinha, de onde vem tanta sabedoria de um dia para o outro? Se eu contar, você não vai acreditar. Um bom dia, uma boa noite e até o programa que vem com mais um De Onde Vem! Então, crianças, gostaram do vídeo da Kika? Como ela é curiosa, né? Isso é uma qualidade, porque ela vai atrás de todas as suas dúvidas. Que interessante! E aprendemos muito sobre o dia e a noite. E vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. Observem agora o próximo slide. Durante o dia, o que mesmo nós temos no céu durante o dia? Olhem lá. O Sol. Exatamente, observem o Sol. O Sol durante o dia ilumina as nossas casas, certo? Né? Ilumina o dia. Então, e à noite? O que ilumina as nossas casas? Vocês sabem? Ah, sabem, né? A energia elétrica, claro. Então, lá no vídeo, a Kika falou pra gente sobre um movimento que, né, causa essa alternância, essa sucessão entre o dia e a noite, né? O período de luminosidade e da ausência do sol e da luz do sol, certo? Vocês se lembram o nome desse movimento? Vocês se lembram? Olhem lá na tela. Nós temos aqui o movimento de rotação. Observem, neste movimento a Terra gira em torno de si própria. Isso. Então, olha o que acontece. Observem aquela cor alaranjada ali, seria o Sol. Observem que neste desenho, uma parte da Terra está um azul bem clarinho. Ali é dia. E observem que tem uma parte da Terra escura. Ali é noite, certo? Vejam, o Sol não consegue iluminar aquele lado onde tem uma sombra. Tudo bem? Vamos observar agora outro slide que mostra esse movimento da Terra. Vamos observar com a professora. Olhem a Terra girando. Estão vendo? Que bonito, né? Então, a Terra girando em torno de si. Observem que um lado é iluminado. Ó, é o Sol que vai iluminando esta parte. E vejam que uma parte da Terra vem vindo assim de uma sombra. É a noite naquele lado, né? Então, vai acontecendo essa alternância no planeta Terra, né? E aí a gente tem o dia, né? Que é esse período de 24 horas que a Terra leva para dar uma volta completa em torno de si mesma. E alternando, né? O período de escuro e o período de claridade. Certo, crianças? Também foi apresentado no vídeo outro movimento, né? Só para a gente saber, vamos observar no slide. É um movimento de translação. Este movimento é o movimento da Terra em torno do Sol, né? Os dois movimentos, observem no slide, olhem as setas indicando que a Terra também gira em torno do Sol.
Mas esse movimento leva muito mais tempo, cerca de 1 ano. Bastante tempo, certo? 1 ano, tudo bem? Mas os dias e as noites acontecem no período de 24 horas. E vamos agora observar o globo terrestre para compreender um pouco mais isso. Então, crianças, vamos observar o globo terrestre. Olhem aqui o globo terrestre, certo? Ele tem um formato assim, né, de bola, observem, tentando ficar o mais próximo possível ao formato da Terra. Estão observando? E agora a professora vai mostrar o que seria o movimento de rotação, que é esse giro aqui, ó, da Terra em torno de si mesma. Olha, em torno do seu eixo, ó, em torno de si mesma, ela gira. Certo? Este movimento, né, ele se completa em 24 horas. Olhem só. Agora, para vocês entenderem melhor a questão do dia e noite, vamos fazer uma brincadeira. Nós vamos imaginar que vocês são o Sol. Isso mesmo, você aí do outro lado é o Sol. O seu olhar ilumina o planeta Terra. Tudo bem? Entenderam? O olhar de vocês ilumina o planeta Terra. Então me contem, o que vocês estão enxergando aqui, ó? Observem lá. Estão observando toda essa parte? Se vocês estão observando esta parte aqui, vocês estão iluminando esta parte, porque vocês se lembram, né? A brincadeira nossa é que vocês são o Sol. Tudo bem? Agora me contem, vocês estão enxergando todo o planeta Terra ao mesmo tempo? Essa parte aqui de trás, aqui, ó, perto aqui da barriga da professora, vocês estão enxergando? Não? Então, aqui atrás é noite e aqui é o dia. Tudo bem, crianças? Porque o Sol fica ali, praticamente parado no espaço. Ele está parado no espaço. Quem se movimenta é a Terra. Por isso, a sucessão dos dias e das noites, né? Porque a Terra, no seu movimento de rotação em torno de si mesma, ela se mostra um pedacinho de terra para o Sol e vai girando, daqui a pouco não mostra mais, e assim por diante. Tudo bem, crianças? Espero que vocês tenham compreendido. Mas não se preocupem, a professora na escola vai revisar tudo isso com vocês. E, inclusive, em outros anos vocês vão ter oportunidade de trabalhar mais sobre isso. Tudo bem? Então, crianças, como é legal e interessante descobrirmos, né? Como é que funciona a dinâmica do planeta Terra, não é verdade? Então tá, agora eu trago aqui um poema para a gente pensar um pouquinho. Ou melhor, é um trecho de um livro, olhem lá. O nome dele é Dia e Noite. Observem. A autora Mari França e Eliardo França escreveram esse livro. E um trecho deste livro diz o seguinte: não sei se gosto mais do dia, não sei se gosto mais da noite. De dia eu posso brincar, mas de noite eu posso sonhar. E você, gosta mais do dia ou da noite? Cada um a gente pode fazer coisas diferentes, certo? Bem legal, não é verdade? Agora vamos falar um pouquinho sobre as características do dia e da noite. Vamos lá? Olhem só o slide aqui. A professora trouxe uma imagem mostrando algumas características do dia e da noite. Observem. De um ladinho ali, ó, eu vou separar aqui para vocês. Dividir. Um ladinho um sol e do outro lado, sol e nuvens, né? E do outro lado, as estrelas, a lua. Observem que tem alguns termômetros ali, ó. Aqui, ó, do lado do dia. Vocês estão vendo ali o termômetro? Olha a temperatura. As temperaturas sobem durante o dia. Normalmente, os dias são mais quentes que a noite. Olhem lá. Olha o termômetro. As temperaturas caem um pouquinho. Não é verdade, crianças? Vocês concordam? Sim? Normalmente sim, certo? Então, essa já é uma diferença entre o dia e a noite. Outra característica que a gente pode destacar aqui, olhem só, são os sons. Sim, eu trouxe aqui alguns sons para a gente pensar. Quais sons a gente escuta mais à noite e quais sons nós escutamos mais durante o dia? Então, vamos observar aqui. Então, crianças, que som foi esse? Vocês conhecem? Já ouviram? De um grilo?
Isso mesmo. Que horário do dia nós ouvimos mais este som? Você sabe me dizer? Será que mais à noite? Isso mesmo. Então, vamos ouvir o próximo som. Então, crianças, ouviram esse som? Em que horário do dia nós conseguimos ouvir este som? Será que você já ouviu esse som de coruja? Já? Então, à noite, não é verdade? Agora, vamos ao próximo som. Então, que som foi esse? Buzinas, automóvel, isso mesmo. Normalmente nós ouvimos mais esse som em que horário do dia? Mais durante o dia, né? Tem mais veículos circulando nas ruas, na cidade, então é muito maior o som dos automóveis durante o dia, certo? Vamos ao último som? Então, crianças, que som foi esse? Engraçado, né? Som do quê? Alguém roncando? Isso mesmo! E viram lá na imagem? O personagem tá até babando de tanto que tá roncando, um sono profundo. E qual horário que normalmente a gente pode escutar assim roncos, né? Dos adultos que moram em casa, do pai, da mãe, do avô, da avó, enfim. Alguém aí na sua casa ronca? É? Que horário? Normalmente à noite, não é verdade? Então tá bom. Agora eu trago para vocês outras duas imagens. Vamos observá-las. A primeira delas, observem. Que momento nós visualizamos ali? Período da noite. Que lugar é esse? Uma floresta, muito bem. Vamos ouvir o som deste lugar? Vamos lá. Viram só que sons interessantes? Você já ouviu esse tipo de som? Então, agora a segunda imagem mostra um outro espaço, um outro lugar, para a gente entender que os lugares têm sons diferentes. Vamos ouvir? Então, crianças, ouviram bem? O som desses dois lugares são iguais ou são diferentes? Diferentes, não apenas os elementos que compõem cada paisagem, mas até o som é diferente. Muito bem. Agora, vamos falar um pouquinho sobre as atividades que nós realizamos durante o dia e durante a noite. Vamos lá? Vocês me ajudam? Observem a primeira. Olhem lá. O que será que está acontecendo? Parece o quê? Esse rapaz deve estar, olha, com um rodo. Ele está limpando, né, um espaço, uma casa. E aí? Normalmente as pessoas limpam a casa durante o dia ou no período da noite? O que vocês acham? Pode ser nos dois horários, né? Tem pessoas que preferem durante o dia, tem gente que limpa inclusive à noite também. Ou pode ser em ambos os horários. Tudo bem? Agora vamos a outra imagem, olhem lá. E aqui, o que está acontecendo? As crianças estão brincando de bola, isso mesmo. Normalmente as crianças brincam de bola em qual horário? Durante o dia ou durante a noite? Ah, sim, normalmente durante o dia. E na imagem seguinte, vamos observar o que está acontecendo ali. A professora circulou, observem. Contornou.
Uma criança está dormindo, exatamente, dormindo. E aí, normalmente nós dormimos em que momento? Durante o dia ou à noite? À noite, normalmente, certo? Na sequência, mais um desenho. Mostra as pessoas se alimentando, fazendo uma refeição. E aí, normalmente você realiza suas refeições durante o dia ou à noite também? Tem a janta que é de noite, mas tem o almoço, o café da manhã, que normalmente é durante o dia, né? Muito bem. E aqui, ó, na sequência, esta outra imagem. O que está acontecendo? Aqui, esta pessoa está assistindo televisão. Televisão. Normalmente, em que momento do dia você assiste televisão? Mais no período da manhã, à noite, à tarde. À tarde agora você está estudando, não é verdade? Então provavelmente não está muito assistindo desenhos, né? Mas só as videoaulas, certo? Então tá. E na sequência nós temos outra imagem. Esta criança está estudando. Que horário você aí costuma estudar? Antes deste momento, né? Você estudava no período da manhã ou da tarde? E agora, à tarde, certo? Muito bem. Então tá. Na sequência nós temos, ó lá, um trabalhador com ferramentas, madeira, enfim. Será, normalmente, em que horário as pessoas trabalham? Normalmente durante o dia, certo? Muito bem, crianças. Agora eu quero saber de você. Quais são as atividades que você realiza mais durante o dia e mais durante a noite? Você sabe me dizer? Vamos pensar e vamos representar isso? Olhem só, é a nossa atividade 2. A professora quer que você desenhe atividades que você costuma fazer de dia e de noite. Vamos pensar um pouquinho e vamos representar? Então, você registra a atividade e eu vou pedir para você concluir ela depois da aula. Tudo bem? Porque eu já volto para a revisão.
Crianças, na sequência, depois da aula, você conclui esta tarefa, tudo bem? Agora, vamos fazer a nossa revisão? O que estudamos hoje? Vamos ver? Conhecemos o movimento responsável pela alternância do dia e da noite. Reconhecemos as diferentes características do dia e da noite. Também identificamos as atividades desenvolvidas nesses períodos, durante o dia e durante a noite. Fizemos atividades, várias atividades juntos aqui. E agora a professora Dircélia se despede de você, deixa, um super beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!